Concluindo agora a nossa disciplina Ciência e Religião, saberes antagônicos ou complementares. Quando nós falamos em método científico, muitas pessoas poderão de imediato pensar: então o método científico só vale para a ciência e ele está em total antagonismo com a teologia. Muito pelo contrário. Quando um teólogo, quando um estudioso da Bíblia vai fazer um estudo bem aprofundado do texto bíblico, vai fazer uma análise histórica de algum fato bíblico, na realidade ele tem que usar critério rigoroso no seu estudo, na sua avaliação. Em outras palavras, ele está usando o método científico no estudo da teologia. Então, observem que a verdadeira ciência não exclui a existência de Deus, e sim o seu estudo através do método científico. O que isso significa? Deus não é um objeto para ser levado em laboratório, dissecado, cortado, retalhado e analisado. A verdadeira ciência não exclui a existência de Deus. O que ela diz é que, pelo método científico, não é possível estudar Deus. Mas, pelo método científico, nós podemos estudar a palavra de Deus. Ampliando-se mais esse conceito, pode-se afirmar que os fatos e fenômenos sobrenaturais também fogem da ciência e seu método de análise. Tem muita coisa que acontece ao nosso redor que nós não temos uma explicação lógica. Ou seja, é melhor deixar tais coisas para a metafísica e para a religião, principalmente os chamados fenômenos espirituais. Esse gráfico é uma curiosidade. Foi formulado por Baruch A. Shalev quando o Prêmio Nobel completou 100 anos. Então ele coloca 100 Years of Nobel Prizes, isso em 2003, aonde ele analisa 650 ganhadores de Prêmio Nobel até esta ocasião. E ele coloca que os que se declaram cristãos são responsáveis por 65,4% dos ganhadores de Prêmio Nobel, ou seja, 427 pessoas. Em segundo lugar, vem os judeus, 21,1%, ou seja, 138 cientistas. Depois, em terceiro lugar, aqueles que se declaram ateístas, agnósticos ou livre-pensadores, que corresponde a 10,5%, ou seja, 68 pessoas premiadas. Depois, pessoas que se declaram budistas, 1,1%, muçulmanos, 0,8%, hinduístas, 0,7% e outras religiões, 0,6%. Então, observe que a grande maioria dos ganhadores de Prêmio Nobel se declaram ou cristãos ou judeus, e não necessariamente ateus, agnósticos ou livre-pensadores, como muita gente pensa. Bom, embora ciência e religião sejam áreas diferentes, saberes diferentes, na realidade uma tem muito a contribuir com a outra. Mas desde que a psicologia surgiu, desde que a ciência surgiu, muitas vezes houve um verdadeiro antagonismo entre ciência e religião. Um exemplo. Galileu Galilei, ele falava perfeitamente sobre a órbita da Terra ao redor do Sol, entendendo que a Terra não era o centro do universo, que o Sol era o centro do universo. Ora, o conhecimento religioso, vamos dizer, o conhecimento científico aceito na época, é que a Terra era o centro do Sol, era o centro do universo e acabou. Então, Galileu Galilei, ele quase foi para a fogueira devido aos seus estudos, às suas descobertas científicas.
e ao longo dos séculos sempre tem sido assim. Por isso que religião e ciência muitas vezes entraram em choque. Mas sempre existiram homens que veem que é possível um diálogo entre ambas sem que haja grandes contradições. Albert Einstein dizia: a ciência nos afasta de Deus, mas a ciência pura nos aproxima de um Criador, porque todas as leis do universo fica difícil de nós aceitarmos que elas existem por si só. É que nem a história do relojoeiro. Seria praticamente impossível que as peças de um relógio fossem soltas, jogadas no espaço e elas fossem juntadas e formassem um relógio que funcionasse de maneira adequada. Então, o fato de um relógio existir, por si só, prova a existência de um relojoeiro. As leis da natureza existem e, pelo fato delas existirem, automaticamente nós somos obrigados a pensar em alguém que formulou tais leis, que estabeleceu tais regras de funcionamento. A finalidade da ciência é compreender a natureza. Só que nós não podemos esquecer que a natureza é uma das fontes da revelação de Deus. Então, a finalidade última da ciência, na realidade, é anunciar a Deus. Vejam o que o salmista fala, o que Davi fala no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, tudo que existe, existe. Tem leis, tem regras? Tem. Regras que a ciência procura conhecer? Sim. Agora, será que essas regras realmente surgiram por acaso? Não. Se nós formos pensar que surgiram por acaso, então automaticamente nós somos obrigados a aceitar que o universo todinho deveria ser um caos geral e absoluto. Não deveria ter leis, não deveria ter regras nenhuma na natureza. Tudo seria um caos. Se tudo obedece à ordem, é porque tem alguém que colocou tudo nesta ordem. Nesse embate entre ciência e religião, ou seja, na disputa entre ciência e religião, não há vencedores, mas apenas vencidos, pois ciência e religião têm objetivos comuns quanto ao ser humano, ou seja, quais são seus objetivos? Sua elevação física, mental, social e espiritual. Quando a ciência ignora o aspecto espiritual do homem, deixa de lançar mão de importante fonte de conhecimento e ferramenta valiosa na busca da edificação do ser humano. Quando a religião afronta a ciência, cai no fanatismo e no descrédito. Em meio à disputa entre religião e a ciência, surge a psicologia, que não pode ignorar os aspectos espirituais do homem, mas também não pode ignorar os recursos técnicos que a ciência coloca à disposição. Psicologia é a única ciência com o título de ciência judaico-cristã. Por quê? A fundamentação da psicologia está dentro do judaísmo e do cristianismo, apesar de que os psicólogos hoje em dia fazem questão de desvincular tanto a psicologia do cristianismo e também do judaísmo. Mas, na sua origem, a psicologia em si é essencialmente judaico-cristã. Aí voltamos àquela questão inicial. Religião e ciência são saberes antagônicos ou saberes complementares? Bom, entre ciência e religião,
Concluindo então o nosso estudo sobre ciência e religião, uma citação do Salmo 19, versos 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo.